passado, os números inteiros é uma necessidade que o mundo criou, principalmente com relação ao setor monetário, onde existem as finanças, as pessoas ficam endividadas, e foi se necessitando os números negativos, ou seja, os números inteiros, que são números abaixo do zero, que são chamados números negativos. E para a gente poder entender melhor, a gente assiste nos jornais, por exemplo, graus de temperatura. Por exemplo, você pega uma cidade aqui no Brasil muito fria, é uma cidade que em determinados momentos do ano fica com a temperatura negativa. O que seria isso? Fica com a temperatura muito fria de 0 graus. Você tem a temperatura de -1 grau, -2, -3. E isso é os números inteiros. Ou seja, você vê temperatura, as pessoas que ficam endividadas, os bancos, os países, tudo isso são números negativos e a gente precisa estudar para poder entender no nosso dia a dia, no nosso meio, como é feito esse sistema de avaliação. Primeiramente, a gente tem que compreender quem são os números inteiros, mas antes disso, nós vamos estudar um pouco sobre os números naturais, que todos vocês conhecem, todos nós conhecemos, que é representado por esse símbolo aqui. Os números naturais, ou o conjunto dos números naturais, são representados pelo sinal do N com esse tracinho. E quais são os números naturais? Ele tem início no zero. 0, 1, 2, 3. Professor, por que você colocou esses 3 pontinhos aqui? Eles são para identificar que os números continuam, ou seja, os números naturais são infinitos. E para a gente entender, eles têm uma sequência de números que variam de 1 em 1 unidade, ok? Então tá. Depois disso, de entender um pouco sobre o conjunto dos números naturais, a gente vai ver também as formas de fazer as somas, multiplicação, subtração, divisão, que vocês também já entenderam, já estudaram. E vamos começar pela adição. Se eu pegar 2 números naturais, por exemplo, como está aqui no livro de vocês, o 2 mais 7. Isso daqui são sistemas operacionais, como adição, subtração. Se a gente pegar o 2 mais 7, ou na verdade é 2 mais 5, né? Está no livro de vocês. Isso resulta em 7, ou seja, 2 números, 2 parcelas naturais somadas também vai resultar em outro número natural. Isso sempre vai acontecer na adição. Agora, na subtração, será que esse comportamento vai ser dessa mesma forma? Então vamos ver. Vamos pegar o mesmo exemplo, 2 menos 7. Quanto isso vai resultar? Você tem 2 e não, na verdade é 5, desculpa. Você tem 2 e quer tirar 5. Não tem como fazer nos números naturais, né? Porque é como se você tivesse R$2 e você está devendo 5 para o seu amigo. Se você pagar esses R$2, você ainda vai ficar devendo para ele, porque você está devendo 5. Então, quanto que você vai ficar devendo para ele? Se você tem R$2 e seu amigo tem 5, ou você está devendo 5 para ele, você vai pagar os 2 e vai continuar devendo quanto? 3. Então, esse sinal de continuar devendo ou de resultado negativo, eu represento pelo sinal de menos e coloco o 3. Isso. Então, agora a gente vai começar a entender que existem certas situações que os números naturais já não são suficientes e a gente tem que partir para outro sistema, tá bom?
ou seja, a gente vai partir para os números inteiros. Ok. Então vamos lá. Vou pegar outro pincel aqui. Ah, tá. E se referindo aos números inteiros, o 0, ele é neutro. Anota isso, tá? Ele não é nem positivo e nem negativo, mas ele está no conjunto dos números naturais. Por quê? Porque ele é um número que foi acrescentado. Então, o 0 ele é neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo, mas ele é necessário. Vamos lá. Alguns conjuntos dentro dos números inteiros, eles são os mais relevantes. Por exemplo, os números inteiros não nulos, ou seja, e mais uma coisa, os números inteiros, eles são representados por esse símbolo aqui. É como se fosse um Z, só que com o tracinho aqui. Vamos lá. E os números inteiros, como é que é? Não nulos, ou seja, vamos fazer um conjunto. Tá feio aqui. Eu sempre tenho dificuldade em desenhar a chave, que é esse símbolo aqui. Simples. Quais são os números inteiros? Os números inteiros são, além dos números naturais, também os números negativos. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 3 pontinhos, vírgula, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. O que a gente pode perceber aqui? Que os números inteiros, eles são infinitos para a esquerda, ou seja, quando a gente vai fazendo a sequência dos números naturais, ele vai crescendo de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. Os números negativos também, eles vão crescendo de 1 em 1. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e isso vem seguindo infinito. Então, enquanto um vai crescendo, o outro vai diminuindo de 1 em 1.